Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que deixa os entusiastas de paleontologia em polvorosa, né? Nós vamos falar um pouco sobre dinossauros que nunca existiram, dinossauros que eram a mesma espécie, que eram espécies separadas e tal e coisa e tal, certo? Então logo após a vinheta a gente vai falar um pouco sobre esses casos desses dinossauros, beleza? Um problema muito comum na paleontologia é diferenciar animais fósseis. Diferenciar espécies vivas, em alguns casos, já é bastante complicado. Espécies fósseis, então, assim, nem se fala, né? Isso acontece pois nós só temos os fósseis desses seres para nós compararmos, né? E diferenciar animais apenas pela sua estrutura óssea, por diferenças ósseas, né? Pode não ser uma medida tão confiável assim. Por exemplo, vários animais de hoje em dia, eles possuem esqueletos extremamente parecidos, né? E nós só vemos as diferenças externas do animal, né? Na cor, no tamanho, em estruturas especiais, etc. Por exemplo, várias espécies de anuros, que é o grupo que inclui sapos, rãs e pererecas, né? Eles possuem esqueletos quase idênticos uns aos outros, né? E a gente só acaba vendo as diferenças deles em vida, né? Obviamente tem exceções, né? Mas enfim. Algumas espécies, inclusive, são fisicamente idênticas por dentro e por fora também. E a gente só sabe que são espécies diferentes fazendo uma análise genética. Algo que não é possível com espécies fósseis, né? Já que o DNA não sobrevive em fósseis com mais de algumas dezenas de milhares de anos ou milhões de anos, né? A meia-vida do DNA é de 521 anos, né? Isso significa que a cada 521 anos, metade do DNA presente em um fóssil se degrada. E depois de mais 521 anos, mais metade do que restou se degrada. E assim por diante até o ponto que não existe mais DNA ali, né? Não é possível mais encontrar DNA, né? Por isso a gente até consegue encontrar DNA em alguns fósseis mais recentes, mas em fósseis mais antigos, de dinossauros, né? Até mesmo de coisas com mais de 20 mil anos, mais de 10 mil anos, já é praticamente impossível, né? E mesmo nos que a gente consegue encontrar, que tem alguns milhares de anos só de existência, esse DNA está bastante incompleto, né? E inclusive isso é um tema para a gente falar mais tarde sobre a clonagem de animais extintos, né? Mas enfim. E é claro, a degradação pode ser mais rápida ou mais lenta dependendo das condições de preservação do fóssil, do ambiente em que ele está localizado, mas nenhum fóssil com mais de 1 milhão de anos vai ter DNA preservado, isso aqui eu garanto. Por esse motivo, acaba sendo muito difícil separar espécies fósseis umas das outras, especialmente quando seus fósseis são muito parecidos e eles viveram no mesmo lugar ao mesmo tempo. E ao longo da história da paleontologia, isso gerou vários casos curiosos, né? Talvez um dos mais famosos e antigos seja o caso que envolve o Apatossauro e o Brontosaurus, né? Os dois saurópodes do Jurássico da América do Norte foram descobertos pelo paleontólogo estadunidense Othniel Charles Marsh, no contexto da famosa Guerra dos Ossos, que um dia vai ter vídeo aqui no canal, um dia. E o Apatossauro, então, ele foi descrito em 1877 e o Brontossauro foi descrito 2 anos depois, em 1879. E eles foram descritos como espécies e gêneros distintos, em grande parte porque Marsh e Edward Cope, que eram rivais e dois malucos, né, durante a Guerra dos Ossos, eles queriam descrever o maior número possível de espécies, né? Quem descrevesse mais espécies de animais fósseis ganharia aí essa chamada Guerra dos Ossos, né? Era uma briga particular entre esses dois doidos que queriam, sabe, mostrar quem que era o melhor entre eles, né? E acabaram cometendo um monte de atrocidade no meio desse caminho, mas tudo bem. Tudo bem não tá, né? Mas vocês entenderam. Só que em 1903, um outro paleontólogo chamado de Elmer Riggs apontou que não havia diferenças significativas para separar os dois animais em dois gêneros e espécies diferentes. Os esqueletos eram muito parecidos, né? Apesar de vários ossos do Brontossauro serem desconhecidos até então, e os dois animais viveram praticamente no mesmo tempo e nos mesmos locais. Assim, de acordo com Elmer Riggs, né, os dois animais deveriam ser do mesmo gênero, né, Apatosaurus, já que esse foi o primeiro nome dado. E como eu já falei aqui nesse canal algumas vezes, pelas regras da taxonomia, que é a ciência aí que nomeia os seres vivos, o primeiro nome dado a um animal tem prioridade, né? Então, se você por acaso acaba dando
dois nomes para o mesmo organismo, né, o nome mais antigo ele tem prioridade, então é aquele que vai ser usado. E isso vai ser muito importante nesse vídeo aqui, então guardem essa informação. E essa ideia do brontossauro e do apatossauro serem o mesmo dinossauro, ela até que foi bem aceita por décadas, assim, durante todo o restante do século XX e início do século XXI. Porém, em 2015, essa história deu uma nova reviravolta. Um estudo fez uma nova análise dos fósseis de apatossauros e de brontossauros, né, e encontrou diferenças o suficiente para classificar os animais novamente em dois gêneros separados. Claro, nem todos os cientistas concordaram com essa revisão, mas por enquanto ela ainda é a mais aceita. Então, apatossauros e brontossauros voltaram a ser espécies diferentes, né? Olha só que interessante, né? Outro caso que ganhou bastante mídia na época em que ocorreu envolveu aí o Triceratops e o Torossauro, dois ceratopsídeos que habitaram a América do Norte durante o final do período Cretáceo. Em 2009, o paleontólogo John Scannella levantou a hipótese de que os dois animais pertenceriam à mesma espécie, com o Triceratops sendo, na verdade, um representante jovem de Torossauros, né? Em 2010, o Scannella e um paleontólogo chamado Jack Horner, que é bastante famoso aí no meio da paleontologia, às vezes não pelos motivos certos, publicaram um trabalho confirmando a hipótese. E assim, eu me lembro que na época isso foi um caos nos jornais, né? Todo mundo falando que o Triceratops nunca existiu, meu Deus, estragaram minha infância, acabaram com o meu dinossauro, sei lá o que, sei lá o que lá. Sabe, olha, foi um frisson nos jornais, na internet, na televisão, e foi terrível. E em parte, principalmente por causa da mídia, né, que fez um escarcéu sensacionalista em cima disso, justamente porque o Triceratops é um dos dinossauros mais famosos, assim, da cultura popular em todo o mundo, né? Então imagine você dizer que o Triceratops nunca existiu, né? Oh, meu Deus do céu. E o efeito é tão profundo que até hoje, né, 13 anos depois, eu ainda recebo comentários nas redes sociais do Paleoblog, aqui mesmo no canal do Paleoblog, com gente aí perguntando se o Triceratops realmente existiu e não sei o que, não sei o que lá. Então, para vocês verem como que uma reportagem sensacionalista dessas acaba ficando na cabeça das pessoas, né? E assim, os animais de fato, eles são bem parecidos e possuem um tamanho bastante semelhante, né? Com a diferença que o Triceratops possui um folho, que é aquela estrutura que eles têm aqui atrás da cabeça, como se fosse um escudo, né? Ele possui um folho de osso maciço, sem aberturas, enquanto o Torossauro tinha um folho maior, mas com duas aberturas, né? Que era provavelmente justamente para deixar o folho mais leve, né? Algumas evidências que sugeriam que esses animais eram, na verdade, o mesmo animal, incluem aí, eles viveram ao mesmo tempo em locais semelhantes, e não são conhecidos torossauros muito jovens do registro fóssil, nem triceratops muito velhos do registro fóssil. Triceratops teriam locais no folho ósseo com osso mais fino, que poderiam dar origem às enormes aberturas que a gente vê nos folhos de torossauros. E essas são algumas aí das evidências que o Horner e o Scannella usaram aí para colocar o Triceratops e o Torossauros dentro do mesmo gênero. E assim, no caso, mesmo se fosse verdade essa hipótese do Scannella e do Horner, que a gente vai ver que não é, mesmo que fosse verdade, o nome que seria utilizado para esse dinossauro seria o nome Triceratops. Porque, como eu já expliquei anteriormente, pelas regras de taxonomia, o nome mais antigo dado a um organismo tem prioridade. E Triceratops é o nome mais antigo. Ou seja, o animal que deixaria de existir, entre aspas, não é o Triceratops, é o Torossauros. Sabe? Então, assim, super sensacionalista, né, os jornais na época. E como eu falei, né, essa pesquisa gerou um grande bafafá na época, tanto com a população geral e também na comunidade científica, né, e não demorou muito para que críticas de outros cientistas começassem a aparecer. Na real, desde que o artigo foi publicado, já tinha paleontólogos falando que a coisa não era bem assim, que o Scannella e o Horner estavam equivocados em algumas coisas, etc, né? Após essa publicação, então, diversos artigos foram lançados contestando ponto a ponto aí das descobertas do Horner e do Scannella. Por exemplo, apesar dos fósseis de Triceratops e Torossauro serem encontrados nos mesmos sítios na maioria das vezes, existem sítios paleontológicos mais ao norte dos Estados Unidos onde apenas fósseis de Triceratops são encontrados. Do mesmo jeito que existem sítios mais ao sul dos Estados Unidos, onde apenas os fósseis de Torossauros são encontrados. Além disso, dois animais parecidos, de hábitos semelhantes, mas de espécies diferentes, podem viver no mesmo ambiente. Isso não é incomum. Apenas depende da quantidade de recursos que aquele ambiente pode oferecer.
mas se um ambiente tiver recursos o suficiente, ele pode suportar vários animais ocupando o mesmo nicho ecológico. E outra, nós conhecemos sim fósseis de Triceratops adultos e de torossauros subadultos. O que por si só já seria evidência suficiente para deixar essa teoria no chão, né? Além disso, as camadas de osso mais fino no folho do Triceratops não ficavam no mesmo local onde as aberturas do folho do Torosaurus se formam, né? Então não teria como a abertura no folho do Triceratops se formar naqueles locais para virar as aberturas no folho do Torosaurus, porque eram duas regiões diferentes do folho, né? Isso sem falar que não existem aí fósseis transicionais entre essas duas formas, né? Não existe um fóssil de um dinossauro que é meio Triceratops, meio Torosaurus. Isso aí não existe. Também houve críticas aí aos espécimes escolhidos para fazer essas pesquisas, que talvez não fossem os mais adequados para o Horner e para o Scanella usar, e também houve críticas à metodologia da pesquisa, né? Além do número de espécimes utilizados para eles fazerem essa comparação. Enfim, o que a gente pode dizer de tudo isso é que a hipótese do Triceratops sendo um jovem Torosaurus não é amplamente aceita na comunidade científica. Na verdade, as evidências que possuímos mostram bem ao contrário, né? O veredito hoje, por enquanto, é que o Triceratops e o Torosaurus eram dois gêneros distintos de dinossauros, né? Então, para acalmar aí o coraçãozinho de vocês que são mais sensíveis, sim, o Triceratops existiu, até que alguém prove o contrário. Outro caso famoso de dinossauros que nunca existiram envolve uma tríade de dinossauros cabeçudos, né? O Pachycephalosaurus, o Stygimoloch e o Dracorex. Os três são dinossauros paxcefalosaurídeos que habitaram a América do Norte durante a época maastrichtiana do período Cretáceo, por volta aí de 70 a 66 milhões de anos atrás. E por algum tempo, os três animais foram considerados gêneros e espécies separadas. Porém, em 2009, Horner, olha ele aí de novo, né? E Mark Goodwin publicaram um trabalho sugerindo que os três animais eram, na verdade, a mesma espécie. No caso, os três seriam Pachycephalosaurus. Mas que evidências foram apresentadas para corroborar aí essa hipótese deles? Primeiro, temporalidade e geografia, né? Então, os três animais viveram basicamente nos mesmos locais e praticamente ao mesmo tempo. Óbvio que não necessariamente eles viverem no mesmo local ao mesmo tempo é prova de que são a mesma espécie, né? A gente já falou que um ambiente que tem recursos suficientes pode comportar diversas espécies que são parecidas, que ocupam o mesmo nicho ecológico. Mas enfim, esse foi um dos argumentos. E nessa parte da temporalidade tem um porém, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Também foi observado que os ossos do crânio desses animais, especialmente do topo da cabeça, né, que é onde fica o domo desses dinossauros, tinham uma estrutura óssea bastante plástica, o que indicaria que esse era um osso que passaria por grandes transformações aí ao longo do crescimento do bicho. Então já era um osso preparado para ser moldado, né? Então passaria por uma grande transformação aí durante o crescimento dele, né? Desde que ele era um filhote até a fase adulta. No caso, apenas o Pachycephalossauro e o Stygimoloch tinham domos, né? O Dracorex ele tinha apenas chifres e caroços ósseos na cabeça. Outra evidência, enquanto o Pachycephalossauro era conhecido por fósseis de animais adultos, o Stygimoloch e o Dracorex só eram conhecidos por fósseis de animais juvenis ou subadultos. Não existiam adultos conhecidos de Dracorex ou de Stygimoloch. Só que, diferentemente da hipótese do Torossauro Triceratops, a hipótese do Pachycephalossauro, Stygimoloch e Dracorex foi mais bem aceita pela academia científica. E outros pesquisadores começaram a considerar ela como correta, né? Essa teoria ganhou força em 2016, quando fósseis de filhotes de Pachycephalossauro foram descobertos na formação Hell Creek. E as características esqueléticas desses filhotes eram muito mais parecidas com a do Dracorex do que com o Pachycephalossauro adulto, dando suporte aí à ideia de que o Dracorex seria um animal jovem. Nessa interpretação, o Dracorex seria um Pachycephalossauro juvenil, o Stygimoloch seria um animal subadulto e o Pachycephalossauro mesmo, que a gente conhece, ele seria o animal adulto completamente formado, completamente amadurecido. Olhando por um lado biologicamente prático, essa afirmação até que faz sentido, porque assim, o domo do Pachycephalossauro muito provavelmente era utilizado em combates
entre outros paxéfalossauros, seja para disputar território ou para disputar parceiros para a reprodução. E é muito provável que essas estruturas só se desenvolvessem totalmente na fase adulta, ou seja, na fase reprodutiva, quando esses animais iriam precisar dessa estrutura de combate. E assim, ainda há alguns pesquisadores que, apesar de concordarem com a ideia do Dracorex ser um filhote de paxéfalossauro, eles argumentam que o Stygimoloch seja, na verdade, outra espécie de paxéfalossauro, já que seus fósseis eles são encontrados em estratos um pouco mais recentes da formação Hell Creek, enquanto o paxéfalossauro e o Dracorex são um pouquinho mais antigos. Então, ainda assim, eles seriam do mesmo gênero, né? Os dois seriam paxéfalossauros, mas se isso for verdade, nós teríamos duas espécies de paxéfalossauros ao invés de uma, né? E assim, eu concordo demais com essa hipótese, ela me convence, né? Muito mais do que a hipótese do Triceratops torossauro. Eu realmente tenho convicção, acredito bastante que o paxéfalossauro, pelo menos o paxéfalossauro e o Dracorex são o mesmo animal, né? O Stygimoloch talvez, mas enfim, vai saber. E o último caso de dinossauro que nunca existiu que eu queria falar hoje é do Nanothranos. Nos anos 40, o crânio de um pequeno tiranossaurídeo foi encontrado no estado de Montana, nos Estados Unidos, e classificado como pertencente ao dinossauro Gorgosaurus, né, que é um tiranossaurídeo. Em 1988, o paleontólogo Robert Baker analisou novamente o fóssil e afirmou que ele pertencia a uma até então desconhecida espécie de tiranossaurídeo anão, já que os ossos do crânio pareciam estar fusionados, como se espera encontrar em animais adultos, né? Assim, Baker e seus colegas nomearam o animal como Nanothranos, um animal que deveria medir aí por volta de 5 metros de comprimento e supostamente teria ocupado o nicho de predador de médio porte nos mesmos ambientes em que o tiranossauro vivia. Mas de início, a ideia de um nanotirano não se tornou extremamente popular, não. Até o lançamento do documentário sensacionalista de 2008 chamado Luta Jurássica, do canal History Channel, que em um dos episódios aí retrata um nanotirano lutando contra um T-Rex. Depois disso, a popularidade do bicho explodiu, né? O problema disso é que, ao que tudo indica, o nanotirano não passa de um tiranossauro juvenil. E isso não é uma ideia recente. A primeira pessoa que afirmou isso foi Thomas Carr, em 1999, que fez uma análise detalhada do mesmo fóssil que Baker e ele chegou à conclusão que se tratava de um juvenil de tiranossauro. Essa afirmação ela foi aceita por vários paleontólogos logo em seguida, né? É claro, sempre houve um debate se o bicho era ou não era um T-Rex, né? E em 2001, o fóssil mais completo desse suposto nanotirano foi descoberto e apelidado de Jane, né? E o fóssil reabriu a discussão, com pesquisadores afirmando que Jane seria a prova de que o nanotirano realmente existiu. Alguns dos argumentos utilizados é de que o nanotirano tinha membros de um tamanho proporcional diferente dos tiranossauros e que o nanotirano tinha alguns dentes a mais que o tiranossauro rex. O problema é que todas essas evidências podem ser desbancadas. A diferença na proporção de membros é esperada em animais juvenis e animais adultos. Animais adultos têm membros de proporções diferentes do que animais filhotes, né? E a gente vê isso mesmo nos filhotes de tiranossauro que a gente conhece. Além disso, animais adultos também podem ter uma quantidade de dentes inferior do que os filhotes, né? E a gente vê isso em outros tiranossaurídeos que a gente conhece, animais adultos e animais juvenis, por exemplo. Isso pode ser, inclusive, uma variação individual, de um indivíduo de T-Rex para outro. Então, um indivíduo de T-Rex tinha tantos dentes, outro não tinha tantos dentes, assim, sabe? Variar de indivíduo para indivíduo. Variações individuais existem. Nem todos os animais são extremamente parecidos, né? Até porque se animais fossem completos, 100% parecidos uns com os outros, né? A seleção natural não conseguiria selecionar características deletérias que vão prejudicar esses animais ou características boas aí que vão garantir que esses animais passem seus genes para frente, evoluam e etc e tal, né? Outra questão a se levar em conta é a distorção dos ossos causada pela fossilização do mesmo, né? Então, às vezes, no próprio processo de preservação do animal, no processo de fossilização, dele ser comprimido por várias camadas de rocha, os ossos acabam sendo distorcidos, quebrados, perdidos, etc, né? Então isso pode prejudicar a identificação desses fósseis, né? E, inclusive, isso é algo que acontece com esses fósseis de nanotiranos, né? Que aparentemente o crânio ele está um pouco distorcido, sim, por causa do processo de fossilização. Resumindo, apesar da ideia interessante de um tiranossauro anão,
ela não é aceita pelos paleontólogos hoje em dia, né? O consenso hoje em dia é que o nanotirano representa, de fato, um Tiranossauro Rex juvenil. Então eu sinto muito se você gosta do nanotirano, mas a realidade é essa, né? E aquela ideia de que ele ocuparia um nicho de predador de médio porte, nesses mesmos ambientes que o Tiranossauro Rex existiu, não necessariamente é verdade também. Inclusive eu escrevi uma matéria alguns meses atrás, na verdade vários meses atrás, eu escrevi uma matéria no site do Paleoblog falando sobre como os filhotes de tiranossauros juvenis, pareciam ocupar um nicho ecológico diferente dos adultos, né? Eu vou deixar o link nas fontes, né? Então as fontes vão estar na descrição do vídeo, vocês acessam esse link e lá vai ter essa matéria que eu escrevi para vocês darem uma lida, beleza? Ah, mas Alberto, eu acredito que o Nanotiranos existiu de verdade, não sei o que lá. Beleza, então faz o seguinte, pega os fósseis do Nanotirano, estuda eles, escreve um artigo, publica e vê a reação da comunidade científica. Até lá, ele continua não existindo e continua sendo um tiranossauro jovem até que se prove o contrário. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já sabiam dessas histórias, se tem mais alguma história aí que eu esqueci de dinossauro que era uma espécie e agora não é mais, ou que eram da mesma espécie e daí separaram. Se a gente for pegar a paleontologia mesmo, tem uma lista infinita de dinossauros e outros animais que seguem esse padrão aí, né? Então, de novo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, seus inimigos, com todo mundo que você conhece. Ajude a espalhar a palavra da paleontologia, né? E se você gosta do meu trabalho de divulgação científica aqui na internet, eu peço que você considere contribuir com qualquer valor através da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. Esse dinheiro será utilizado para manter esse projeto de divulgação científica e, quem sabe, expandi-lo no futuro, né? Qualquer valor já me ajuda demais, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.